Senhor, pois Tu és Senhor do meu viver. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. E nós te adoramos nessa noite, nós elevamos o nosso coração diante da Tua presença e clamamos para que haja interferência do Senhor nessa hora e que nós possamos transmitir essa mensagem com poder, autoridade, que não haja nenhuma interferência, Pai, mas que o poder do Senhor esteja manifestando em nossas vidas, em nossas casas, na nossa família, para que o nosso coração se alegre na presença do Senhor nesse momento. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém, amadas irmãs, que o Senhor te abençoe nessa noite. Como foi pedido, lá no nosso grupo, no WhatsApp, que eu pudesse falar um pouquinho sobre a graça e a lei, porque esse é um assunto muito controverso, porque nós sabemos que nós que vivíamos, na questão do cristianismo, seguimos o cristianismo, nós sabemos que quando se fala de lei, é um pouco assustador, porque as pessoas pensam logo no legalismo, pensam no peso da lei, porque foi colocado na nossa mente que a lei, ela é para o judeu, e que a lei, ela não precisa mais de ser vivida, e que nós precisamos agora de viver somente na graça. Mas para a gente começar esse estudo, eu queria ler lá em Hebreus capítulo 8, versículo final aqui no versículo 13, que diz assim: ao usar o termo nova, tornou-se a primeira aliança antiga, e tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Aqui no livro de Hebreus, esse versículo, ele é muito confundido na mente de muitas pessoas, teólogos, porque quando eles leem esse versículo aqui, eles pensam que esse versículo está retratando sobre a Torá, que significa lei, sobre as leis. Que a lei era uma coisa antiga e que ela, sendo antiga, ela caducou, Ela se tornou envelhecida. Mas, na verdade, aqui não está falando da lei. Aqui está falando da primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ou seja, ele usou o termo aqui, ao usar o termo nova, que é o nova aliança, Porque o versículo anterior diz assim: vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando o estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma eu, de minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, ou seja, quando Yeshua veio. Porei minha Torá, porei minha lei na sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou seu irmão dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia de suas iniquidades e não me lembrarei de seus pecados. E no finalzinho ele escreve: ao usar o termo nova, tornou-se a primeira aliança antiga. O que nós podemos entender? Essa palavra que eu li aqui, que está no capítulo 8 de Hebreus, ela está lá em Jeremias, capítulo 31, quando o Senhor diz que faria uma nova aliança com Israel. A aliança que Deus fez, a antiga aliança, ela foi feita com Israel. E a nova aliança, ela também foi feita com Israel. Só que a primeira aliança, ela se tornou envelhecida e veio então a nova aliança. Mas essa nova aliança, ela foi prometida através da boca do profeta Jeremias para o povo de Israel. No que consistia a primeira aliança? Consistia que Deus separou Israel, que Deus tinha uma aliança com eles, promessas futuras,
que deles viria o Messias, deles viria a palavra, que é a Torá, os oráculos eternos, e que deles viria a revelação de que há um único Deus nessa terra. Essa é a primeira aliança que Deus fez com Israel. Mas no que consiste a segunda aliança? A segunda aliança, que deixou a primeira aliança caduca, envelhecida, ela consiste no quê? Na mesma aliança, que é a primeira aliança, porém, há uma cláusula. Por que quando a gente coloca leis, a gente não faz cercas, né? A gente amplia aquela lei. Então, Deus colocou essa aliança, esse mandamento com Israel, mas quando ele traz uma nova aliança, nessa segunda aliança, o que consistia? Era como se a mesma aliança que Deus fez com Israel, agora ela ampliou, ou seja, é como se o Senhor abrisse um leque para que as nações agora também pudessem participar da mesma aliança que o Eterno fez com Israel. Então a primeira aliança, ela foi feita apenas com Israel. E a segunda aliança foi feita com Israel, abrindo esse caminho para que as nações também pudessem participar da mesma aliança que o Eterno fez com Israel. E nós sabemos que por meio de Yeshua, as nações, elas foram colocadas dentro dessa aliança. Por isso que quando Yeshua chega, ele chega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que consiste o reino de Deus? Consiste em uma constituição de leis, consiste em ordenanças, mandamentos, porque todo reino, ele tem uma constituição. O Brasil tem uma constituição, os Estados Unidos têm uma constituição. E o reino de Deus também tem uma constituição. Então, quando Yeshua chega, ele fala: arrependei-vos. Arrepender do quê? Do que o povo precisava de arrepender? Arrepender de ter quebrado essa primeira aliança, de não ter permanecido fiel à aliança, porque uma aliança, ela é bilateral. Ou seja, quando você faz uma aliança com alguém, cada um tem que dar uma parte de si para firmar aquela aliança. E o Eterno, ele fez uma aliança com Israel, fez promessas com Israel, mas qual que era o papel de Israel? Estar comprometido com essa aliança. Então, o que nós podemos entender? Que, infelizmente, na mente de muitos crentes, eles pensam que esse versículo está falando em relação à lei de Deus. Aqui não está falando que a lei de Deus envelheceu. Aqui está falando que a primeira aliança, ela se tornou antiga, porque agora veio uma nova. E nessa nova, o Eterno ampliou o caminho para que as nações também pudessem participar da mesma aliança. Entenderam, amadas irmãs? Então, nós temos que tirar da mente que a nova aliança, que na nova aliança o Eterno cortou as leis. Não precisamos mais do Antigo Testamento, nós não precisamos mais das leis, e que Jesus e Yeshua veio agora trazendo uma nova lei. Mas aí quando a gente vai lá para Mateus capítulo 5, 17, 18, 19, nós vamos encontrar Yeshua dizendo o seguinte: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Por quê? Ele ainda deixa um caminho maior. Aquele que guardar e ensinar a lei aos outros, ele será considerado grande no reino dos céus. Mas aquele que não ensinar e não guardar, ele será considerado pequeno no reino dos céus. É aí que entra a graça. O que é a graça? A graça é um merecimento que eu não tinha. Nós estávamos brigados com o Eterno, nós tínhamos ofendido o Eterno. Nós estávamos de mal do Eterno porque o pecado nos separou dele. Então, para que nós pudéssemos voltar a um relacionamento com Deus, não havia um caminho. Por quê? Eu já estava condenada à morte por causa da desobediência à lei. Porque no momento que Adão cometeu aquele incidente de comer do fruto,
ele estava ali transgredindo a lei de Deus, ele estava indo contra a vontade de Deus e a obediência aos mandamentos do Senhor. Por que a lei? Porque a lei, queridos, ela não veio ser dada lá no Monte Sinai. A lei, ela foi entregue naquela época ao povo de Israel no Monte Sinai. Mas foi por meio da lei que Deus criou o mundo. O mundo foi feito pelas leis de Deus. Todo o cosmo consiste em leis, em regras. Ou seja, se você olhar o céu, ele consiste em leis. O nosso corpo, para ele funcionar dentro da ordem certa, nós precisamos estar dentro da lei, daquilo que funciona no nosso corpo. E para nós também termos um relacionamento com o Eterno, nós precisamos de andar na lei. Então, o que aconteceu foi que Adão transgrediu a lei, ele desobedeceu ao Eterno e com isso ele se afastou do Eterno. Então, o Senhor, o que ele fez? Ele falou, não, eles pecaram, mas eu vou dar para eles uma oportunidade. Agora eu vou escrever a lei. A Bíblia diz que Deus desceu do céu e com o seu próprio dedo ele veio e escreveu a lei para que o povo pudesse ter um conhecimento da mente de Deus. Por quê? A lei, ela é para apontar o pecado. Não havendo lei, não há pecado. Então, a partir do momento que Adão pecou, antes eles não tinham consciência do pecado porque eles andavam em santidade. Quando nós andamos em santidade, a lei, ela apenas é para apontar o pecado. Mas quando eu não ando em santidade, a lei me condena, porque eu estou em pecado. Então, o que nós entendemos? Que a graça, ela tem que andar junto com a lei. Por quê? Porque a graça de Deus sobre nossas vidas foi um presente que Deus nos deu, como ele tivesse vindo como uma fiança, um pagamento. Eu estava, vamos dizer assim, uma pessoa vai para a cadeia porque cometeu um crime. Aí uma outra pessoa vai lá e paga uma fiança e tira aquela pessoa da cadeia. O que nós podemos entender ali? Que aquela pessoa que foi liberta daquela cadeia, não foi ela que pagou sua liberdade. Foi aquela pessoa que pagou a fiança. Mas quando ela sai da cadeia, ela tem que agora andar na linha. Ela tem que praticar atos de bondade, ela tem que fazer o que é certo, para que ela não retorne para a prisão. Ela recebeu de graça a liberdade, mas para que ela possa manter a sua liberdade, ela precisa andar na lei. Esse é o mesmo caso que aconteceu conosco, vamos dizer espiritualmente. Nós pecamos, estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí o Senhor veio e enviou Yeshua como garantia, como fiança. E ele agora vem e nos tira da condenação da morte. Mas para que eu possa manter a minha vida, para que eu possa andar em comum acordo com o Eterno, eu preciso da lei. Porque a lei, ela vai me manter na graça. A graça é para me salvar, mas a lei é para me manter salvo. Entenderam, amadas irmãs? Mas o que acontece? Quando se fala em lei, as pessoas assustam. As crentes têm que viver lei, guardar sábado, porque as pessoas só pensam em guardar sábado, pode comer carne de porco, mas elas esquecem que homossexualismo também está lá na lei e você condena, né? Quantas leis que a gente vê e a gente fala, nossa, isso é pecado. Mas quando se trata de algo que a gente não quer, a gente fala, isso aí eu não preciso guardar. Não, queridos. Tudo que Deus deixou para nós como ordenança é bom para as nossas vidas. Então hoje eu queria abrir esse caminho para que nós possamos descortinar esse entendimento do que Deus realmente quer nos fazer entender em relação à sua palavra. Porque é tão interessante quando as pessoas falam assim, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que viver aquilo que está escrito. Por que as pessoas pregam que tem que andar em obediência a Deus? Mas obediência a quê? A que eu tenho que andar em obediência? Então, eu tenho que entender que a palavra de Deus são as suas leis. Todo o conjunto da Bíblia,
das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, são histórias. Mas aonde o Eterno botou o dedo e assinou embaixo foi quando ele deu as leis. Ele disse: sigam essas leis, guardem esses mandamentos, porque assim vocês vão ter comunhão comigo. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não obedeceram. Se eles tivessem dado ouvido ao Eterno, seguido as regras que Deus deu no Monte Sinai, Israel poderia alcançar a salvação, porque se você guarda a lei, você anda em santidade. O que nos separa de Deus é porque nós andamos no pecado. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem consciência de pecado. Então, se ela morre logo que ela nasce, essa criança não está condenada ao inferno. Por quê? Porque ela é inocente. Mas, à medida que essa criança cresce, ela começa a entrar nesse mundo cheio de perversidade, nesse mundo cheio de coisas erradas, ela começa a envolver com o mundo e ela começa a entrar no mundo do crime também. Ela começa a mentir, ela começa a fazer coisas erradas em relação aos pais. Então, a lei, ela vem para ser um freio na nossa vida, ela vem para ser um aio. Então, queridas, nós precisamos entender hoje que a lei de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. E que a graça não nos isenta de andar em obediência à Torá. Quando eu falo de Torá, muitas vezes a gente tem aquela ideia, por que os judeus messiânicos, né, os judeus, eles falam de Torá? O que é Torá? Na verdade, a palavra Torá, ela significa instrução. Ela significa ensino. Na verdade, Deus, ele veio trazer alguns ensinos para nós. O que nós podemos entender? Que a palavra Torá, ela também tem a sua raiz que te leva a entender como se fosse mestre, algo que vai te ensinar. E a palavra Torá, ela nos dá uma interpretação interessante, que a Torá, ela é como se fosse acertar o alvo. Quando eu sigo a Torá, eu estou acertando o alvo, porque Torá é ensinamento de Deus, é os ensinamentos amorosos de Deus. Mas quando eu não guardo a Torá, eu erro o alvo. E o que é errar o alvo? É pecar. Se eu não guardo a lei, eu estou transgredindo a lei. Aí eu falo, mas eu não tenho que viver lei, não, isso é coisa do passado. Mas o nosso Deus não é um Deus do passado. O mesmo Deus que estava no Monte Sinai é o mesmo Deus que está aqui conosco agora, nos ensinando, falando com a gente aqui, que nós devemos obedecer seus mandamentos. Se o mundo caminhasse em obediência à palavra de Deus, nós não estaríamos do jeito que está. Sabe, já pensou se a humanidade não matasse, não roubasse, não adulterasse? Nós não teríamos um mundo melhor? 3 mandamentos apenas e nós teríamos um mar de felicidade nessa terra. Então a lei de Deus, ela vem para nos qualificar no reino. Ela vem para nos posicionar no reino. Ela vem para nos mostrar que nós fazemos parte desse reino. Porque se eu não guardo a lei de Deus, é como se eu não fizesse parte dele. Porque o Brasil tem suas leis, suas regras. E se você não cumpre a lei, para onde você vai? Você vai para a cadeia. E por que você cumpre a lei? Porque você é brasileira. Então eu sigo aquilo que o Brasil coloca como uma ordem. As leis que é colocada. E no reino de Deus, amadas, é a mesma coisa. Sabe, o crente que está na graça, mas que ele não tem a Torá, que é os ensinos de Deus, ele acaba perdendo a salvação. Por quê? Pois quem não tem a Torá, o que vai acontecer com ela? Ela vai viver no pecado. Então nós temos que entender que Torá não significa lei. Lei é uma tradução fraca que foi colocada na Septuaginta. Quando se colocou, em vez de colocar a palavra Torá, que é uma palavra hebraica que significa ensino, eles colocaram lei, as leis de Deus, em vez de falar Torá. Acho que foi hoje me perguntaram por que vocês falam Torá. Porque a Torá, ela é a palavra de Deus. Quando as pessoas me perguntam, você vive a palavra de Deus? Eu vivo. E que palavras são essas? Suas leis, seus mandamentos,
né? Então, a Torá, ela é uma palavra hebraica. E o grego, infelizmente, tirou um pouco dessas raízes do hebraico, e com isso, amadas irmãs, quando a igreja ela saiu de Jerusalém e foi para Roma, a igreja perdeu a identidade, entende? Eles foram tirando todas as bases da igreja. Eles foram tirando aquilo que ia manter a igreja mais firme. Por exemplo, você já viu pregar nas igrejas sobre os 10 mandamentos, assim, com tanta intensidade? Não se prega, sabe? É uma igreja ou outra, uma pessoa ou outra fala das leis. Por quê? Porque quando chega ali no 4º mandamento do sábado, eles não têm resposta. Aí querem mudar aquilo que Deus escreveu. E não é correto isso, porque aquilo que Deus escreve nós não podemos mudar. Lá em Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar uma letra. Yeshua disse isso. Ele disse que a lei, né, não pode colocar nenhum tio ou uma vírgula, né, acrescentar. Mas no original ali não é um vírgula e tio. No original ali, ele estava dizendo não colocar nenhum iud a mais, que é uma letra hebraica, e nenhum traço da Torá. Sabe? Se você pega uma palavra e coloca um iud a mais, você muda a palavra. Se você pega, por exemplo, uma palavra escrita com a letra beit, por exemplo, né? Um beit. O beit, ele é um quadradinho assim com uma perninha para ter um tracinho a mais aqui do lado. Se você tirar esse tracinho, ele vira um kaf, entendeu? Então Yeshua estava dizendo isso, que ai daquele que tirar uma vírgula, não é vírgula, um iud ou um traço da lei. Então, os homens mudaram as coisas. E desde que a igreja saiu de Jerusalém, foi para Roma, vieram os concílios, vieram tantas coisas, queridas, que foram tirando a estrutura da igreja. E um dos maiores problemas que aconteceu com a igreja cristã foi ter se afastado da casa de Israel. Por quê? Porque foi para Israel que Deus entregou os oráculos eternos. Foi para Israel que o Senhor deixou a palavra. Então, nós temos que entender que a graça é a incapacidade que eu tinha de me salvar, e Deus veio e me salvou. E do que ele me salvou? Da transgressão da lei. E por que ele me salvou? Para que agora, na graça, eu possa andar em obediência à lei. Por isso que o primeiro Adão falhou, mas agora no segundo Adão, que é obediente, ele é a própria Torá, ele é a própria palavra, ele é o próprio ensino de Deus. Nele, por meio dele, nós podemos hoje, Yeshua, alcançar a obediência ao Eterno. E na Torá nós vamos estudar muitas coisas. A Torá não é só os 5 primeiros livros. A Torá é toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Por quê? A Torá, os 5 primeiros livros, é a base, que é a história do povo de Deus. Aí vem os profetas e depois vem o Novo Testamento, que é a testificação daquilo que estava prometido, que estava profetizado. E Yeshua então vem para afirmar a lei. E Yeshua veio para confirmar aquilo que já estava escrito. Ou seja, qual que era a Bíblia que Yeshua lia quando ele ia na sinagoga? Não tinha ainda o Novo Testamento. Qual que era a Bíblia que os apóstolos, discípulos liam? Só depois de 300 anos da vinda de Yeshua é que o Novo Testamento foi compilado. Então, qual que era a Bíblia que eles liam? Eles liam a Torá, a lei e os profetas. Tanto é que Yeshua, no momento que ele estava na sinagoga no Shabat, ele leu sobre Isaías e disse, essa palavra está se cumprindo hoje. Quando lá diz que toda a profecia se cumpriu até João, ali não está relacionado toda a lei se cumpriu até João, tem que entender. Lá está escrito que toda a profecia a respeito do Messias se cumpriu em João. A partir de João vem o nascimento de Jesus e Yeshua, então até João se cumpriu as profecias relacionadas ao Messias que viria. Mas ali não está falando
que seria concernente à Torá, a lei de Deus. A lei de Deus, ela é eterna, porque ela é a mente de Deus, ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, na Torá, nós vamos estudar a história da humanidade, a história do povo hebreu, a história do Messias e a história das nações. E eu quero tentar correr, queridas, que eu não quero falar mais de 1 hora, porque eu sei que muitas irmãs não estão podendo ficar aqui, porque eu começo a falar, eu me perco, e quando eu vejo, acabou o tempo e as irmãs precisam descansar. Mas eu quero, se eu não conseguir falar tudo hoje, nós vamos deixar para a próxima semana, tá bom? E nós vamos estar dando continuidade a esse ensino, porque ele é muito profundo e ele é bom para descortinar nosso entendimento em relação: eu devo viver a lei, não devo viver a lei? Lei é coisa de judeu, lei é coisa de quem? Então, hoje você vai entender a importância da Torá. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que a graça é para salvar, a lei é para santificar, a lei é para me manter na graça, porque não existe eu estar na graça e não guardando a lei, porque se eu não guardo a lei, eu vou estar no pecado. As pessoas acham que andar na graça é ser bonzinho, fazer caridade, é frequentar uma igreja. Não, isso aí não é andar na graça. Andar na graça é viver a lei de Deus no coração, testemunhando através dos seus atos, suas palavras, testificando que Deus está em você e que você, a partir de agora, é uma nova criatura, não vive mais a lei do mundo, mas agora você vive a lei de Deus. Então eu queria falar hoje para nós sobre a Torá, que agora você já sabe que não significa lei, ou seja, os ensinos de Deus, as instruções de Deus, instruções amorosas, a Torá como meu estilo de vida. No Salmo 119, versículo 97, 98, diz assim: como amo tua Torá, medito nela todo dia, sou mais sábio que meus inimigos, porque tuas mitzvot, ou seja, tuas leis, são minhas para sempre. Será que um rei como Davi, será que ele não entendia essas palavras? Ele era tão ignorante em relação às leis de Deus? Você sabe que no passado, um rei, para que ele pudesse ser um rei em Israel, ele tinha que fazer a cópia da Torá. Porque ele tinha que ler a Torá, porque como rei ele precisava conhecer a Constituição de Deus para ele ser rei em Israel. Então ele tinha que ler a Torá, ele tinha que ser conhecedor da Torá. Por isso que muitos reis de Israel fracassaram, porque eles não obedeceram a Torá. Eles conheceram a lei, mas não viveram a lei. Viveram seus próprios prazeres e com isso o reinado deles fracassou. Não foi como Davi, né? Como aquele rei também novinho lá, que esqueci o nome dele, com 8 anos de idade ele começou a reinar. Então, queridas, o que nós temos visto nesses dias? Que a encenação, né, destes princípios, que princípios são esses? Que Deus está restaurando a verdade sobre a sua palavra. Deus, nesses tempos, ele está restaurando a verdade sobre a sua lei. A lei de Deus. Nós entendemos que o judaísmo messiânico, ele surgiu assim há uns 25, 30 anos atrás, com mais evidência, porque ele existe desde a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas essa restauração que vem acontecendo com mais força é de uns anos para cá. E eu venho participando dele já há 25 anos, que eu estou vivendo dentro do judaísmo messiânico, e eu venho caminhando e eu vejo quanto nós já crescemos. Amados, vocês não têm noção quando nós começamos a seguir o caminho da Torá. Foram muitas pedradas, foram muitas acusações, muitos conflitos na nossa alma, porque você segue um conceito e de repente chega alguém e diz assim: isso que você está fazendo não está na palavra, está errado. Essas festas que você celebra não são da Bíblia. Mas aí você fala: mas eu aprendi assim. Por que nós aprendemos assim? Porque nós não líamos a palavra. Porque as pessoas ensinam e a gente aceita. Mas Deus despertou a mente das pessoas.
aguçou a mente das pessoas para que elas pudessem buscar a verdade. E aí o judaísmo surge. Ele surge como uma ponte que vai nos levar para perto do eterno. Ou seja, quando o judaísmo messiânico surge, ele surge tanto para os judeus quanto para os gentios, nesse relacionamento de volta para Adonai. Por quê? Assim como a igreja cristã precisa da Torá, essa é a revelação para a igreja nesses dias. Voltar para as leis de Deus. Já pensou se a igreja guardasse os mandamentos? Se nós não fôssemos um povo assim dividido? Porque o cristianismo em si, ele é muito dividido, porque é muitas doutrinas. Mas se nós voltássemos todos para a Torá, obedecendo os mandamentos, se fizéssemos da Torá a doutrina de todas as congregações, nós seríamos um povo mais forte. Então eu entendo que hoje nós precisamos, cristãos, da Torá, assim como os judeus precisam de conhecer Yeshua. Então, nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo hoje é de techuvá, é de retorno, tanto para o judeu, que precisa voltar-se e reconhecer Yeshua como Messias, como também os gentios precisam reconhecer a Torá como a sua constituição de fé, e não doutrinas humanas, porque nós temos um tanto de ismos, né? E esses ismos são doutrinas que seguem homens, né? Eu não vou citar, porque eu não preciso falar isso aqui, mas você sabe que cada doutrina é um pensamento humano. Mas nós precisamos de centralizar Yeshua, porque ele é a base, tanto para o judeu como Messias, como para nós como Torá. Nós conhecemos Jesus apenas o Salvador, mas esquecemos de conhecer o Yeshua, que é a Torá, o verbo que se fez carne, a Torá que agora veio ser escrita dentro de nós. Porque a palavra diz, eu virei e imprimirei nos vossos corações a minha lei. Então eu preciso da lei escrita dentro de mim. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas, irmãs, qual que é, né, o papel da Torá? Qual que é o papel da Torá para a nossa vida como crentes? Qual que é o papel da lei de Deus para nós como crentes? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender alguns princípios. O primeiro deles, eu anotei aqui, que é o processo que Deus usa para trazer de volta o povo da Torá, a Torá, é o mesmo que ele usou para trazer de volta aqueles que se desviaram. Ou seja, quando nós estávamos lá no mundo, lembra, antes de você se converter, qual foi a obra que Deus fez em nós? Primeiro, ele nos revelou a verdade, né, do jeito que a gente era, com todas as nossas mazelas, com todos os nossos vícios, no lugar aonde nós estávamos. Deus foi ali e nos alcançou. Isso a gente chama de conversão. Ele te faz sair daquele confinamento onde você está, né? Onde você não conseguia ser você de fato, porque quando a gente está no mundo, a gente usa máscara. Quando nós estamos no mundo, nós não temos a imagem que Deus quer. Porque quando nós estamos no mundo, nós desobedecemos às regras, às leis de Deus. Então a imagem que a gente transmite no mundo é a imagem do pecado. Mas quando nós recebemos Yeshua, nós voltamos para Deus. Nós tiramos as máscaras e passamos a ser aquilo que Deus quer. Já pensou? Todo mundo com a mesma imagem? Amadas, Deus me deu esse rosto aqui apenas para me identificar. Essa é a Emily. Deu o seu rostinho aí para te identificar. Mas em espírito nós somos um. E somos um como? Quando o Espírito de Deus habita em nós e quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus e obedientes à sua palavra. E aí, o que nós podemos entender? Que quando nós nos convertemos, quando Ele nos salva, então, Ele substitui o erro, o medo que havia no nosso caminho anteriormente, e agora o que Ele faz? Ele instrui cada um de nós na sua Torá, na sua palavra.
Quando nós estávamos no mundo, nós não conhecíamos a palavra de Deus, a Torá de Deus. E aí o nosso coração agora começa a receber a palavra. Isso nos faz ser aceitável diante do Eterno. Porque não adianta eu levantar a mão e aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus até o diabo aceita. O que Deus quer fazer a diferença em nós é quando eu creio nele e obedeço a ele. Essa é a verdadeira salvação. Porque Deus veio nos salvar da transgressão da lei. Do que você precisa ser salvo? Da transgressão da lei, da desobediência. Mas o processo foi o mesmo processo também que aconteceu com Moisés, né? Quando eles saíram ali do Egito, que está lá em Êxodo, capítulo 6. O que o Eterno fez com Moisés e o povo? Ele os fez livres. Através de sua revelação, eles pararam de servir, né, ao Egito. Ou seja, Deus livrou Israel do Egito. Mas esse livramento, ele foi físico. Ele tirou Israel do Egito e trouxe eles para o deserto. Para quê? Porque o Senhor queria redimir Israel. E como que ele redimiu Israel? Levando eles a atravessar o Mar Vermelho. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, o que nós podemos ver? Que aquelas águas ali representavam a imersão do povo de Israel, como se Israel tivesse agora se limpando do Egito, entende? Israel atravessa o mar, deixando para trás as coisas que agora já não existem mais para eles. Um novo caminho. Então, eles passaram pela imersão, assim como eu e você. Quando nós aceitamos Yeshua, nós passamos pela imersão para trazer essa libertação física mesmo, porque eu tinha vícios, eu prostituía, eu estava transgredindo a lei. Mas agora eu me limpo nas águas e nasço de novo. Para quê? Para agora guardar a lei, para agora fazer tudo que é certinho. E é interessante que o povo de Israel também, o Senhor, ele redimiu o povo através daquelas águas. Ele tomou aquele povo e prometeu para eles uma terra prometida. E não foi assim conosco também? O Senhor, ele nos dá uma promessa, aceita o Senhor Yeshua, e você será salvo, você e sua casa, e eu te darei a vida eterna. Mas, quando o Senhor promete essa terra e tira Israel do Egito, na verdade, ali, eles estavam sendo livres do Egito. Para quê? Para serem libertos do Egito. E como foi que eles foram libertos do Egito? Através da Torá. Por isso que quando eles saíram do Egito, eles atravessaram o mar, que foi o batismo, e agora eles tiveram que passar por algumas experiências. Quando eles estavam saindo do Egito, eles pararam aonde? Eles pararam em Mara. E lá em Mara eles queriam beber águas. Só que as águas de Mara eram águas amargas. Mas eles começaram a reclamar. Eles começaram a dizer, essa água é muito ruim, nós queremos água doce. Está lá escrito em Êxodo capítulo 15. Então, quando eles estão ali naquele local, no caminho da Techuvá, porque nós estamos no processo, nós estamos em obra, não chegamos ainda em Canaã, a um lugar que o Senhor está preparando para nós. Mas no meio desse caminho vai surgir uma Mara. E aconteceu isso com o povo de Israel. E quando eles pararam em Mara, eles começaram a reclamar que a água era ruim. Por isso Adonai, então, ele vai e transforma aquela água em uma água doce. E depois disso, ele deu para eles o quê? Uma continuidade. Lá na frente, ele entrega a lei no Monte Sinai. Ali estavam os estatutos, as ordenanças, né? As leis que o Senhor deixou. É interessante que quando nós recebemos Yeshua e nos voltamos para a lei do Senhor, é como se a gente tivesse parado em Mara. Sabe o que eu quero dizer com isso, amadas? Que muitas pessoas receberam Yeshua em seu coração, passaram pelo batismo, que representa a saída do Egito, pelo Mar Vermelho,
mas elas pararam em Mara. Por que elas pararam em Mara? Porque quando elas olham para o Antigo Testamento, elas acham que ali são águas amargas. Acham que a lei de Deus é água amarga. E querem ficar onde? No lugar onde pega aquele lugar ali, transforma aquilo ali em água doce. Mas esse é o poder que Deus faz. A princípio, a palavra de Deus pode parecer difícil. Mas quando você começa a beber da obediência à Torá, você vai ver que ela é suave, que ela é doce como mel e como é prazeroso obedecer às leis de Deus. A lei, a princípio, amadas, realmente ela pode parecer algo amargo, mas quando você começa a viver, você vai ver que ela se torna doce. Você começa a guardar o Shabat, você fala como é bom guardar o Shabat, como é bom celebrar as festas bíblicas. Como é bom a gente poder comer uma comida saudável. Como é bom poder andar em obediência ao Eterno. Então, assim como o povo de Israel passou pelo processo, nós também passamos. Mas eu sei que quando nós começamos a conhecer as leis de Deus, fica parecendo, porque a lei foi dada no deserto. Foi antes de entrar em Canaã. Então, nós entendemos que não tem como entrar em Canaã se não receber a Torá no Monte Sinai. Eu fui salva lá do Egito e Yeshua me libertou, mas agora o caminho vai estreitando. Para eu chegar na eternidade, eu tenho que conhecer a verdade. E a verdade é a lei de Deus, a sua Torá, as suas palavras. E hoje nós vivemos esse movimento aonde está sendo evidenciado. Eu vejo hoje uma multidão de pessoas sedentas em conhecer a Torá, em viver as leis de Deus. Porque antigamente a gente ia falar dessas coisas, a gente era considerado como seita. Quando eu abri o ministério há 13 anos atrás, irmãs, eu sofri demais. Era muita perseguição. A região onde eu tinha congregação, eles passavam e falavam ali, é uma seita. Que povo ali segue uma seita. Mas é porque eles não sabem que tinha que aceitar aquilo, que aquilo era muito bom. E quando você começa a experimentar, a Torá, ela se torna, então, águas doces. Mas existem alguns princípios aqui nessa passagem, quando eles estavam em Mara. Deus, ele ainda não havia concluído o seu trabalho ali com o povo de Israel, né? Só porque ele tinha acabado de tirar eles do Egito, havia um plano ainda que precisava ser revelado. Mas o que aconteceu? Uma vez que eles obtiveram a sua nova liberdade, a água estava amarga. O que o Eterno faz? Ele lança naquela água o quê? Um graveto, uma tora de uma árvore. Lança lá. Ele lança a Torá. E aquela água passa a ser doce. Mas no momento que eles beberam a água docinha lá, o que aconteceu? Eles se sentiram livres, né? E imediatamente eles começaram a encontrar outros problemas. Isso é que acontece muitas vezes quando nós queremos viver na liberdade. A gente vai sempre encontrando outros problemas no caminho. Mas quando a gente anda em obediência, amados, nós estamos com os nossos olhos, nossos ouvidos sempre atentos, porque a liberdade não é fazer tudo o que eu posso. Muitas vezes eu acho assim, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quero. Não, a liberdade é fazer o que é necessário. Liberdade é quando eu estou andando na lei de Deus, eu sou livre. Por quê? Porque eu não estou andando transgredindo a lei, eu não estou andando em desobediência. Mas aqui dentro do contexto da história, o que nós podemos ver aqui? Deus imediatamente mostrou para eles, através de um milagre, que ele queria que o relacionamento com eles continuasse a crescer. A água amarga que eles iriam beber ali, para que eles beberam, que Deus trouxe eles até aquele lugar? Porque o povo saiu do Egito, eles caminharam muito debaixo do sol e estavam indispostos. Porque imagina você caminhando no sol com criança carregando coisas, aí o intestino começa a não funcionar direito, às vezes dá diarreia, problemas no estômago. O Eterno pensou, vou preparar uma água amarga para eles, para que eles possam ter uma digestão melhor. Vocês já tomaram sal amargo?
O sal amargo é para isso. Ele é ruim, mas ele purifica o seu estômago, né? Como você toma um bicarbonato. Então aquela água amarga era Deus cuidando da saúde do povo no deserto. Mas eles falaram, não, eu quero água doce. Assim é a nossa vida, né, amadas? Quando Deus está tratando conosco, dando remedinho ruim, a gente fica com raiva. Não, eu não quero esse remédio, eu quero um remédio docinho. Mas as coisas de Deus são assim. Deus traz para nós algo mais difícil, que talvez seja complicado, mas no final é o melhor. Então o que aconteceu ali? O que ele usou? Ele usou um pedaço de uma árvore que ele lançou ali naquelas águas e elas se tornaram doces. Aqui foi usado um eufemismo, porque a Torá, ela é comparada à árvore da vida. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Ela é a árvore da vida para aqueles que a alcançarem. Quem se apegar a ela, encontrará a felicidade. Amadas irmãs, depois que vocês conheceram Yeshua e que vem conhecendo a Torá, a gente se torna mais feliz. Eu tenho certeza disso. A gente amadurece, porque aqui o texto está dizendo que essa árvore, ela está substituindo a palavra, apenas esse exemplo para a gente entender que a árvore, ela produz o quê? Ela produz vida, ela produz fruto. Então a Torá, a palavra de Deus, ela vai produzir em nós também vida, ela vai produzir em nós frutos. Essa mesma palavra um dia se tornou carne e veio habitar entre nós. Mas aqui no caminho de Moisés, que é o mesmo processo do que Deus faz na nossa vida, nós podemos ver que o Eterno, então, ele testa e redefine a fé. O que é a fé que Deus queria que o povo de Israel conhecesse? Que era um relacionamento com o Eterno através da obediência. Adão perdeu o relacionamento por falta de obediência. E Deus tem usado da mesma forma conosco, queridas. Quando nós obedecemos a Torá, nós passamos a ter uma intimidade maior com Deus, porque nós estamos relacionando com a mente dele, com a vontade dele, com o querer dele. E a gente passa a ser mais íntimo de Deus quando nós andamos nesse processo de obediência. Mas é tão interessante que nos dias que nós vivemos hoje, o Eterno está usando da mesma maneira, da mesma forma, para que ele possa agora trazer os gentios para esse conhecimento, porque nós já temos o Messias. Mas como nós vamos viver com o Messias sem a constituição do reino dele? Sem nós estarmos em obediência à palavra dele, às suas leis? Então, o que nós podemos ver? Que assim como o Senhor fez com Israel, ele também está revelando aos gentios o Messias, como o Yeshua tem sido revelado. E olha que é tão interessante que aonde que o Messias, nós encontramos o Messias? Dentro de uma igreja. Nós conhecemos o Messias de Israel. Mas agora, para a gente conhecer as leis do Messias, nós precisamos voltar para a palavra, para a Torá. Senão nós vamos ficar uma igreja gentia o resto da vida. E a igreja, ela não pode continuar gentia. Ela tem que se tornar uma com Israel. Porque ela recebe o enxerto. Ela recebe o enxerto. Então o que acontece? Nós temos que entender este princípio. Tem alguém me ligando aqui? Espera um pouquinho, irmãs. E eu não sei onde que tá aqui me ligando, vai estar dando para as irmãs ouvir, né? Então, ele faz isso conosco e hoje nós podemos ver que o Senhor, ele quer que eu e você venhamos a crescer na sua Torá. E graças ao Eterno, porque ele tem levantado um povo que está vivendo os princípios judaicos da fé e com isso nós temos nos aproximado mais do Senhor. E nesse caminho, o que ele faz? Ele te ensina as verdades mais profundas sobre a Torá. Ou seja, quando eu recebo Yeshua, eu passo a assumir, né, a Torá. Para quê? Por que eu preciso conhecer as leis de Deus?
Porque é através das leis de Deus que eu passo a aprender mais sobre o eterno. Não tem como conhecer o eterno se você não conhece as leis dele. Se nós não temos intimidade com a lei dele. E quando nós passamos a viver as leis de Deus, nós nos tornamos mais aceitáveis diante do Senhor. As nossas orações se tornam mais consistentes, porque nós passamos a orar e a ter um relacionamento com Deus mediante a mente dele, mediante a sua vontade. Mas infelizmente muitos, se contentam apenas em ser salvos. Muitas pessoas, não, eu tô salvo, tô na bênção, eu tenho Deus que me ama, que perdoou meus pecados. Tudo isso é bom, amadas. Mas vir a conhecer Deus e o Messias não é o fim, da estrada do nosso caminho espiritual. É o começo da jornada. Para quê? Para uma vida eterna, para uma vida inteira. E para que Deus quer que nós venhamos a conhecer as suas leis? Para nós nos tornarmos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Isso é crescer na intimidade com Deus. Por isso que a Torá foi dada, para que nós possamos andar na vontade de Deus. Porque a Torá, ela é a forma, ela é o padrão do que Deus quer, daquilo que Deus quer, para que nós possamos guardar esses mandamentos e assim termos intimidade com Ele. Muitas pessoas ficam estagnadas, depois que elas conhecem o Messias, Elas preferem ficar muitas vezes no seu Egito pessoal, porque elas só querem ser libertas, livres, mas não querem ser libertas. Olha que interessante, quando o povo saiu do Egito, eles chegaram no deserto e construíram o quê? Um bezerro de ouro. O que significava aquele bezerro de ouro? Era o que estava no coração deles, a idolatria. Porque eles foram livres lá, libertos do Egito, mas não foram livres totalmente interiormente. E há muitas pessoas assim hoje dentro das igrejas. Elas converteram a Jesus, mas não estão livres. Porque a única coisa que liberta o homem e conhecereis a verdade. O que é verdade? A Torá. E ela vos libertará. Aí nós ficamos dentro da igreja, salvos, mas sem andar em santidade, em comunhão perfeita com o Eterno. Porque a Torá te leva a uma intimidade com o Senhor. E você passa a ser amigo de Deus. Você passa a andar com Deus. Por que Abraão foi reconhecido? Por que Noé foi reconhecido? O que é ser justo? Ser justo é quando nós andamos dentro da vontade de Deus. E o que nós precisamos, então? É de incluir isso na nossa vida. Mas o que nós encontramos muitas vezes no caminho se chama rejeição à Torá. Rejeição à lei de Deus. Muitos rejeitam a lei de Deus porque eles estão cegos. Quanto a muitos versículos que estão na Bíblia, que eles não leem com entendimento do Espírito, e com isso eles falam que a Torá é algo sem importância. Como nós falamos sobre Mateus capítulo 5, Aí você vê muitos falando uma coisa totalmente avessa do que ali está falando. Eu já vi tantos versículos que foi pregado dentro da igreja que não está na Bíblia. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, nós estamos debaixo da graça, como é que é? Debaixo da graça, como é que é? Debaixo da lei. Não, estou andando debaixo da lei. Na verdade, nós não estamos andando debaixo da lei. Nós estamos andando na lei. Nós estamos debaixo da graça, andando na lei. Uma coisa é a Torá, que é as leis de Deus. Outra coisa é o legalismo. E era isso que Yeshua condenava. Era isso que Paulo condenava. O legalismo eram as cercas que eram colocadas em torno da lei. Eram os acréscimos. Por exemplo, o Brasil ele faz uma lei, mas eles ampliam a lei. Os fariseus faziam isso em torno da Torá. Por isso que tem o Talmud, por isso que tem algumas historinhas que são ensinadas pelos rabinos,
Porque são cercas que são colocadas. E por que que aquelas cercas são criadas? Eles colocam as cercas para proteção das pessoas. Vamos pensar assim. Existe uma lei que diz que uma rua tal, você só pode andar 80 quilômetros, não é assim? Mas as pessoas vão para 100, ultrapassam. Então o que que os rabinos fazem? Vamos colocar que só pode andar 60. Porque se ele for para 80, ele não vai ultrapassar a lei, entenderam? Então eles fazem cercas de proteção em torno da Torá. E era isso que Yeshua às vezes condenava, porque eles faziam esses acréscimos e se tornava uma imposição em cima do povo. Mas até o próprio Yeshua também, ele fez algumas cercas, né? Quando ele falou sobre a lei de você andar 1 milha, ande 2, de tirar a capa, né? Dê também a sua roupa. Então aquilo ali foram cercas que Yeshua fez para proteger. Então nós temos que entender que o sistema rabínico, né, do judaísmo, eles têm essa preocupação para que o povo não transgrida a Torá. Então se criou essas leis. E por causa dessas leis rabínicas, que desde a época de Yeshua foram colocadas, há uma aversão do cristianismo em relação à lei, à Torá. Porque a gente só olha para as cercas, mas não olha para a lei que foi dada lá no Monte Sinai, que o Eterno deu para nós. Né? Os 10 mandamentos, por exemplo. Então lá em Romanos capítulo 8, Paulo ali, ele está falando que a Torá, ela não foi anulada pela fé. E que os que são do Espírito devem seguir a Torá. Mas, infelizmente, isso é desmentido por muitos, porque muitas pessoas pensam que hoje nós temos que ver só pela fé. Ah, eu ando pela fé e eu tendo fé em Deus, não preciso fazer mais nada, porque Jesus e Yeshua já pagou tudo por mim, ele já sacrificou lá na cruz e tudo bem. Então, amadas, nós podemos fazer uma pergunta. Pode uma pessoa verdadeiramente ter o Espírito de Deus nela, se ela rejeita a verdade sobre a Torá de Deus? Uma pessoa pode falar que ela é cheia do Espírito Santo, se ela rejeita a Torá? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 7. Mateus 7, 15 a 23. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz fruto bom, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a Torá. Então o que nós podemos ver aqui? Que Yeshua não escreveu lei nenhuma. Quem escreveu foi o Pai. E Yeshua não veio apagar o que o Pai já tinha escrito. Seria um papel de desobediência. O pai escreve as leis, o filho vai e apaga. Porque dá a impressão que é isso que ensinam. Nós não precisamos mais da lei porque Jesus já viveu a lei. E se ele já viveu, eu não preciso viver porque ele já viveu ela para mim. Mas Jesus não viveu a lei para mim. Ele veio nos ensinar como guardar a lei. Ele veio interpretar a lei para nós. Aqui está retratando uma pessoa iníqua. E o que é iniquidade? Iniquidade é violação da Torá. Então, o que nós podemos entender? Que aqui Yeshua está fazendo uma advertência, né,
sobre esse ministério da iniquidade, que iniquidade é transgredir a lei, que vem da palavra nomos, anomia, que é transgressão à lei. Quem que é o transgressor da lei? O anticristo. Quem não guarda a lei é seguidor do anticristo, que nós conhecemos lá em Tessalonicenses como anomia. E nós sabemos que o erro da igreja de Laodiceia, que era Babel, é a prostituta. Babel é a prostituta. E qual que era o problema deles, dessa prostituta? Era a rejeição à Torá, substituindo-a por algo que parece ser divino, mas era apenas mentira. E o que aconteceu? Babel produziu uma rejeição à Torá. Então, amadas, eu vou encerrar aqui hoje nosso assunto. Na próxima aula, nós vamos estar dando continuidade ao que o Senhor quer completar, porque esse assunto ele é muito extenso, né? E nós vamos falar como nós devemos nos comportar em relação à Torá. Então, hoje nós aprendemos que a Torá, ela é a instrução de Deus. E que a graça não nos isenta de guardar a Torá. Quem está na graça tem que viver a Torá. Porque a graça é a capacidade que Deus me dá agora para eu viver suas leis. Porque agora eu estou limpo. Quando eu estava fora da graça, eu estava todo sujo. Eu estava todo contaminado pelo pecado, sujo demais. Então o Yeshua veio e me lavou. Yeshua me lavou. E agora eu estou limpinha. Para quê? Para receber a Torá agora escrita no meu coração. A Torá não pode ser escrita onde está sujo. Não tinha jeito da Torá funcionar dentro de um corpo imundo. Aquela sujeira que estava em mim ia sufocar a Torá, a palavra de Deus. Mas Yeshua me purifica. Ele limpa eu todinha por dentro e por fora, tira meus vícios, tira meus mentiras, tira tudo que é pecado. Agora ele vai e me conecta no eterno. Ele me liga de novo no Pai. E quando ele me liga de novo no Pai, o que eu recebo do Pai? Poder e autoridade. Não foi isso que os discípulos receberam lá no cenáculo? Eis que eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo, que é o poder que Deus deu a eles, autoridade. Como que eles podiam receber poder e autoridade? Com a palavra agora escrita dentro do coração deles. Agora eles estavam fortalecidos por causa que a palavra agora poderia ser vivida. É como você pegar, por exemplo, uma noiva e ela tá toda suja, com CC, chulé, toda suja. Aí você vai e coloca um vestido branquinho sobre ela, para ela ir para o casamento. Na hora que ela levantar o braço, queridas, aquele vestido ali vai se tornar imundo. Quando uma pessoa veste a palavra de Deus com a alma ainda sem estar purificada, ela macula a palavra de Deus. A palavra de Deus fica suja. A palavra de Deus não vai poder limpar aquela pessoa. Por isso que Deus enviou Yeshua na frente. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos purificar, ele veio para tirar a sujeira, ele arrancou a nossa desobediência, porque foi isso que ele fez na cruz. Ele morreu na cruz, não foi pela obediência, ele morreu por causa da nossa desobediência. E agora ele assumiu a minha culpa e tirou o peso que estava em mim. Ele assume a culpa para agora o poder do Espírito Santo vir sobre a minha vida. O Espírito da verdade, o Espírito do Pai, que agora vem e me purifica. Amém, amadas? Que você possa, a partir de hoje, amar a Torá, ter prazer na Torá, sabe? É tão gostoso quando a gente entende esses princípios. Nós precisamos orar pelo povo de Deus, para Deus abrir a mente das pessoas, para que elas possam entender que a Torá é linda, ela é prazerosa e ela restaura a alma, como Davi disse. Ela traz saúde para o nosso corpo, ela refrigera a nossa alma, porque quando nós andamos em obediência, nós andamos dentro da verdade e essa verdade nos leva à vida. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Pai, muito obrigada por esses momentos na tua presença, obrigada pela tua palavra, obrigada pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas.
que nós possamos abraçar essa Torá e fazer dela, Deus, a bússola do nosso caminho, como a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua Torá e luz para o meu caminho. Então, Senhor, nos instrui, nos ensina e que nós possamos viver essas verdades e servir o Senhor com inteligência, servir o Senhor com sabedoria, porque a palavra do Senhor, ela produz sabedoria em nós. Então, Deus, eu te peço isso. Abençoa a vida das minhas irmãs, dê a elas condição, força, para cada dia gradativamente ir conseguindo guardar o mandamento. E eu sei, Deus, que a palavra do Senhor, ela é luz para nós. E com certeza, nós vamos brilhando de glória em glória até esse dia perfeito. Então, nós pedimos a tua bênção. Abençoa minhas irmãs. Se há alguma necessidade, que o Senhor venha suprir. Se há alguma enfermidade, que o Senhor traga cura. Que o Senhor nos guarde desse vírus, ó Pai, que está aí assolando a terra. A palavra do Senhor nos prometeu que o Senhor nos daria livramento no tempo da adversidade, da tribulação. Então nós temos, ó Deus, essa certeza, porque a palavra do Senhor diz e o Senhor nos garante, Pai. Então, cuida da nossa saúde, cuida da nossa mente, Pai. Reveste nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Oh, eterno, nosso Deus, nós precisamos de um revestimento, Pai, de autoridade, Deus. Eu ministro saúde na mente das minhas irmãs. Eu ministro paz no coração delas. Eu ministro uma fé sobrenatural. Em nome de Yeshua, Pai. Que nós possamos nos elevar diante da Tua presença. E que o poder do Teu Espírito Santo venha nos revestir nesses dias. Para que nós possamos suportar as adversidades que estão vindo, aquilo que sobrevirá. Que o Senhor nos dê força, Pai. Que o Senhor nos fortaleça. E eu creio que na obediência à Tua palavra, nós estaremos fortalecidos e nos alegraremos com o Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém e amém. Yivarever Adonai veshmerecha. Yae Adonai panavelecha vehuneka. Issa Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, minhas amadas. Laila Tov, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês e tenham sonhos proféticos com os anjos. Amém? Um beijo no coração de vocês. Até sábado nós estaremos aqui novamente, trazendo a nossa porção da Torá. E nós contamos com você para estar nos acompanhando aí. Vamos crescer juntas. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom e obrigada por você que está aí participando conosco. Amém? Um beijo.